Fui com a minha irmã foi comigo. Meus cachorros ficaram com os meus vizinhos, sendo cuidados pelos meus vizinhos. Tá aí a rede de apoio. A gente ficou lá uma semana, primeiro, conhecemos ele, fizemos uma festinha, porque era no dia do aniversário dele, então fizemos uma festinha na casa que ele estava, com os coleguinhas. Eu sempre mantive próxima das crianças esse período todo, porque eu entendo que essas crianças são família dele. Fizeram parte da vida dele por quase 6 anos. Então, tanto os profissionais que ali estavam, quanto as crianças, eu fiz questão de fazer foto de cada uma, foto dele com cada uma, dele com os grupos, e manter certo contato com o melhor amigo dele, tá? Nesse período todo até hoje. E aí, depois dessa primeira ida, eu voltei para cá. Eu estou no Rio de Janeiro, voltei para cá. Daqui eu fiquei 10 dias no Rio, resolvi algumas questões, dei uma agitada nas coisas, obviamente, e voltei para lá. E ali no total acabei ficando mais uns 20 dias, tá? E aí aí ele veio comigo num período de aprovação para viagem, né? A gente teve uma autorização de viagem. Ele veio comigo e logo depois, 10 dias depois, a gente voltou para lá para poder pegar a guarda, tá? Provisória. Elas queriam ver se ele estava bem e tudo mais. Ficamos fazendo encontros de vídeo com ele, mas com ele não fluía muito bem. Ele é uma criança mais fechada, mas ao mesmo tempo muito parecida comigo, então é muito solto quando se sente à vontade. E aí, enfim, ficamos ali uns 40 dias no total. E ele veio comigo definitivo, um período de 60 dias, minto, 90 dias de guarda temporária. E logo depois, né, mais um período, agora estamos no período de mais 180 dias. E em paralelo a isso, estamos tendo avaliação da equipe técnica daqui do Rio, que ele não é mais avaliado por lá, agora ele é avaliado aqui. Por aqui, estamos passando por um processo de avaliação da equipe técnica, né? A gente passou por avaliação por visita do assistente social. Por acaso, foi o assistente social que acompanhou o meu processo de habilitação, mas eu já sei que isso não é de praxe, não é, enfim, comum, porque depende da disponibilidade deles, da equipe, e as equipes são muito sobrecarregadas, tem muita coisa. Participamos em avaliação psicológica, né, para elaboração do relatório por um período, foi, foi uma tarde, assim, de mais ou menos quase 5 horas de avaliação. Talvez em alguns lugares sejam espaçados. Com a gente foi intensivão. Então, e aí demora mais um pouquinho, recebe esse relatório sobe lá no, no site do tribunal, que não é SNA, o SNA é para outra coisa. E aí a juíza vê, Ministério Público, essas coisas todas. Então, temos uma questão também. Meu filho ficou mais ou menos 5 anos, né, nessa casa que ele morou, nessa casa de acolhimento que ele morou. Já a gente considera que já era para ele ter sido destituído, enfim, não foi ainda. Esse processo corre em paralelo com o meu de adoção. O de habilitação já foi, né? E aí agora é um processo de adoção. A partir do momento que ele está comigo no estágio de convivência, entra em paralelo um processo de adoção, tá? E em paralelo a esse processo de adoção, temos uma de destituição, tá? Eu tenho uma advogada que me auxilia, que é a Mariana Lamassa, alguns devem conhecer. A Mariana também é doula, então ela entende muito e ela é muito boa nesse caso. Ela me dá um suporte muito legal, mas assim, eu também tenho muita facilidade de mexer nos programas e tal, então eu futuco muito, eu consigo ver muita coisa, tá? Eu sei que isso não é normal para todo mundo. Sobre vinculação, o que eu tenho a dizer para vocês da minha experiência? Lembrando que é a minha experiência, tá? O meu filho é um menino de 11 anos, negro, retinto, que morou 5 anos nessa casa de acolhimento, teve vivência de rua, teve algumas outras vivências mais complexas, mas, por incrível que pareça, não tão complexas como eu esperava. Eu esperava certos tipos de doença, certos tipos de vivência, que são oriundas do meio, né, que ele vem,
teve isso. Então, isso foi bacana também, tá? Isso ajuda. Mas ele veio sem histórico médico, então eu tive que fazer todo esse apanhado médico, inclusive de tipo sanguíneo e tudo mais, não tinha. A rede de saúde básica da região que ele estava não quis passar, não é que não quis, enfim, não sei se não quis, se enrolaram e tal, a gente pediu, a casa que ele estava também pediu e tal, e não passaram. Então eu resolvi tocar aqui. Então, com relação à vinculação, até com a questão da saúde, para ele ficar com confiança em mim, saber que aquilo era cuidado, ele não sabia que isso era cuidado, ele nunca tinha sido cuidado dessa forma, né? Então era difícil ele entender que algo que estava, entre aspas, machucando ele, como uma agulha, como um exame e tudo mais, era algo bom. Então eu tive algumas fases com relação a isso, de tentativas de fazer exame e não dar certo, e eu me frustrar, e eu ficar irritada, porque para mim é muito, muito prático, mas ao mesmo tempo também, como profissional, né, da psicologia e como profissional capacitada, entender que era um processo, mas o meu lado mãe, pessoa, como todos somos, ficava um pouco frustrado, claro. Mas entender que ele estava passando por um processo muito mais complexo do que eu até. Eu sou adulta da relação. Então, como adulta da relação, eu precisava me virar e entender isso, tá? A situação dele foi no Uber, quando eu busquei ele para passear, porque a gente conheceu ele no dia do aniversário dele. Na verdade, a vinculação dele, ele diz que foi no vídeo, mas a gente sabe que tem a coisa do presencial, né? Inicialmente, eu me espantei, porque logo de cara ele me chamou de mamãe e eu cambaleei sem saber o que eu fazia, porque eu nunca tinha sido chamada de mamãe, né? E a gente sabe que às vezes isso demora muito tempo. Mas ali foi imediato. E eu estava com a minha irmã, então era mamãe e titia. No segundo dia com a gente lá, né? Aquele primeiro momento que eu fiquei com ele entre Natal e Ano Novo, ele já teve uma pernoite com a gente e já ficou super à vontade, como ele é hoje, com a gente. Ele ficou como ele fica hoje. Então você vê que não foi nada forçado. A gente proporcionou um momento muito legal em família, com filme, com, enfim, pipoca e tal, dentro de um hotelzinho que a gente estava. A gente ficou num hotelzinho, lá era uma região que não tinha muita opção, era um hotelzinho muito simplinho. E brincadeira no banheiro, né, com água, de molhar o banheiro mesmo e tal. Ele nunca tinha vivido isso, então explorar essas coisas que ele nunca tinha vivido, até porque eu também nunca tinha vivido. Então, o que a gente podia fazer junto, né? E no tempo dele, no meu tempo, ele veio com muitas questões de querer tudo o tempo todo, de querer comer tudo e assim, comendo muito doce e tudo mais. A gente sabe que é da ansiedade também e do processo de descoberta, dificuldade de escolher as coisinhas dele, porque tudo eles ganhavam, tudo eles usavam compartilhado, então não sabia se podia usar, se podia quebrar. Quando quebrava, era, era e às vezes até é ainda muito medo de tipo, quebrei, não mereço isso porque eu quebro tudo, porque eu estrago tudo. E eles têm muito essas questões, né, de vão brigar comigo, ou vão me abandonar, ou vão me rejeitar, porque, enfim, ou eu não valho de nada e tal. Isso tudo faz parte do processo de vinculação, ao meu ver, tá? Desde pequenos gestos em casa, ele dorme comigo ainda, alternado com dormir no quarto dele, mas fazer coisas juntos, criar rituais novos, criar momentos novos em família, em se interessar pelo que ele se interessa. Ele é uma criança que já está em transição para a adolescência, então, claro que eu quero mostrar coisas minhas, coisas que eu vivi, ou coisas, ou conteúdos, ou lugares, tudo mais. Mas tem que ser o que ele se interessa também, né? Claro, respeitando nossos valores, mas demonstrando isso. Ele teve também alguns momentos de regressão, de, de pedir chupeta, de querer ser ninado no colo, eu tive que dar banho muitos meses nele. Às vezes ainda preciso, porque para ele é um momento de cuidado.
Ele ouve músicas de neném, de niná, todo dia. Ele já veio com esse pedido, um cafuné. Ele está atrasado na escola, 3 anos. Não quis avançar um ano mesmo tendo feito teste de reclassificação. E ele optou por não avançar porque disse que não está seguro. Eu reconheço ele como um menino muito maduro e isso é muito comum. Eles vêm muito maduros para a idade em muitas coisas, porque eles tiveram que se virar. No caso dele, literalmente sozinho. E com lembranças da família de origem. Existem alguns membros da família que não estavam no processo, que a gente sabe que existem, menores de idade. Já conversamos sobre isso, sobre possíveis reencontros num futuro, mas que não vamos falar sobre isso agora para poder esperar as coisas organizarem para isso no futuro. Eu sou muito aberta a isso, então não tem esse problema. Elaborar isso junto, fortalecer a origem. Não temos registros de fotos antigas dele da infância, só da identidade. Então, eu construo toda a memória dele agora, a partir de agora. Eu estou construindo uma caixa de memórias, uma caixa com fotografias. Eu brinco que eu tiro fotos de tudo, qualquer coisa que acontece. Que mais? Tudo que a gente pode viver, a gente está vivendo. A gente está junto. Eu faço trabalhinho de casa, dever de casa, levo e busco da escola, comida, tudo que uma mãe, enfim, uma cuidadora, né, uma pessoa cuidadora, tô falando mãe, não, mas uma pessoa cuidadora deve fazer, faço. Conto com apoio, mas se você for fazer isso solo, eu sugiro que você tenha algum suporte assim para faxina, para comida, para quando você precisar ter um horário de respiro, porque mesmo nessa idade, eles ficam muito dependentes ainda, tá? Então, assim, como mãe solo de menino, pré-adolescente, com dúvidas diversas, que vocês já podem imaginar, sobre o corpo e tudo mais, estamos nos adaptando muito bem. Eu tenho muito orgulho da nossa trajetória. Infelizmente eu não posso mostrar a foto dele ainda aqui, porque o processo ainda não está encerrado, mas espero poder falar disso e que ele fale dele, porque, como ele mesmo diz, parece que eu sempre estive aqui, mamãe. Obrigada. Uma coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte, ele teve muita dificuldade com essa questão da escola, ele tem dificuldade de socialização em grupos ainda, por questões de se sentir rejeitado e tudo mais. Então, assim, aos poucos a gente está fazendo poucos amigos. Estou engajando com os familiares e com os vizinhos aos poucos. E ele já tem vinculação com algumas pessoas específicas. Ele, em 6 meses, ele já é outra criança no quesito aprendizagem, no quesito socialização, em tudo mais. Mas ainda não consegui fazer com que ele faça, vamos supor, esportes coletivos e coisas assim. Então, assim, a dúvida de muitos é a seguinte: pode ser que vocês tenham questões com saúde, com educação, e não força a barra. Não força a barra, tá? Eu sei que para muitos a parte de educação, estudar todo dia, é muito importante, mas não força a barra, porque cada um tem seu tempo, tá bom? Muitas vezes eu tenho que explicar o contexto social, da onde que ele vem, as questões dele para muitas pessoas. E isso é muito desgastante pra gente. Eu sei que é desgastante, mas é necessário na maioria delas, tá? Porque a compreensão da realidade dessas crianças é diferente. E da nossa maternidade, da nossa constituição de família também, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, eu tô por aqui.